Olá! Hoje no Politicast, na minha opinião, vai ser o melhor programa que eu fiz até hoje. Nós vamos ter uma aula de política, histórias políticas que até hoje não foram contadas por uma das pessoas, uma das lendas vivas da política do Rio de Janeiro, que viveram tempos que não voltam mais na política, mas que precisam ser contados. Eu estou aqui com o meu amigo Jorge Gama, que já foi presidente do PMDB aqui no Rio, na época justamente da eleição do Tancredo, da Gereta Já, deputado federal, foi candidato a vice-governador do Miro, enfim, tem história pra burro pra contar aqui, Gama. E eu queria te agradecer por você estar aqui, porque eu não tenho a menor dúvida, vai ser o programa mais interessante que eu fiz até hoje, vai ser imperdível esse programa. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer imensamente ao seu convite. Participar do seu programa prestigiado, um programa sério, um programa de elevado conteúdo político, de uma discussão elevada, é para mim muito importante. Eu já estou desativado, você está me reativando aqui de uma maneira maravilhosa para mim, fico muito agradecido e quero me dirigir com muita alegria aos seus ouvintes. Ô, Gama, você foi presidente do MDB num período assim que a política estava efervescente, né? De 83 a 87, Gereta Já, eleição do Tancredo, Tudo você isso. conviveu com Ulisses Guimarães, que foi presidente do MDB, presidente da Câmara, você conviveu com o Tancredo, você conviveu com o Teotônio Vilela, com tantos outros. Queria que você me dissesse um pouco, você olha aquela política do passado, olha a política hoje, você tem saudade? Eu tenho saudade, sim, porque, na verdade, nós vivemos uma efervescência política e fizemos a transição política. Na medida que nós saímos do regime militar para o regime civil, nós fizemos um programa, nós fizemos a anistia, nós fizemos a Assembleia Nacional Constituinte e nós fizemos as eleições diretas. Portanto, foi uma trajetória construída, não é a terceira via que eles inventam aí toda hora, em cima de A ou B, usando o nome. Não, nós usamos a política, nós trabalhamos na construção de uma transição pacífica do regime militar para o regime civil. E eu presidi o PMDB do Rio nessa época. Para mim, o mandato de deputado federal que eu tinha tido antes foi importante. Porém, a presidência do PMDB do Rio de Janeiro me deu uma enorme experiência política e me proporcionou convivências extraordinárias. No Rio de Janeiro, nós tínhamos um partido dividido, é verdade, mas unido em torno da democracia, em torno das eleições diretas, tinha comando. Nós tínhamos vindo da derrota, perdemos a eleição para o Brizola, o Miro não se... Você foi vice do Miro naquela eleição, né? Eu fui vice do Miro, eu era deputado e era representante da Baixada. Eu vim como um candidato da Baixada para completar a chapa que o Miro era um candidato mais da capital. Mas eu não era chaguista. Eu era ligado ao movimento da Igreja Católica de Nova Iguaçu. Nós tínhamos lá a liderança do bispo Dom Adriano. Nós fazíamos política na Baixada muito ligada às comunidades, à construção de associação de moradores, associação de conjuntos habitacionais. E isso me deu uma certa credencial. Ao chegar no PMDB do Rio de Janeiro, eu já tinha uma larga experiência de convivência e de negociação. E foi preciso aprender muito mais, porque nós tínhamos aqui o chaguismo, representado pelo deputado Jorge Leite, à época, tínhamos a esquerda de Ipanema, um pouco independente, com Ziraldo, Sérgio Cabral Pai, Carlos Lessa, Maria da Conceição Tavares, os intelectuais, de um modo geral, eram filiados à Zona Sul, à 17ª Zona. Todo mundo no MDB. Todo mundo no MDB. O PMDB era um mosaico enorme de tendências, mas era muito rico no debate político. Tinha uma outra esquerda da Zona Sul, da Tijuca, já mais moderada. Tinha o MR8, que era representado pelo vereador Antônio Carlos, o Tunico e outros, o Partidão. Tudo isso habitava o nosso partido e negociava permanentemente. Portanto, eu tinha uma visão bem universalizada do que estava acontecendo na política, e me ajudou muito.
Eu sou suburbano, vinha de Nova Iguaçu, uma pessoa que eles achavam assim esquisita, mas eu fui conseguir. Você era considerado esquisito prestador. O cara vem da Baixada, como é que vem para cá? Que negócio é esse? Eles chegaram a dizer isso. E eu fui tocando, conversando com um com o outro, e fui administrando aquelas divergências em direção ao projeto principal. Eu tinha uma ligação muito boa com o Dr. Ulisses Guimarães, eu me reportava a ele permanentemente. Então, eu fui conseguir terminar o mandato e depois fui sucedido pelo senador Nelson Carneiro, que veio, que estava no PTB da Sandra Cavalcante, mas voltou para o MDB. E quando ele voltou, eu estava muito bem na presidência do partido. Mas, mesmo assim, o doutor Ulisses me convidou a Brasília, eu fui, cheguei lá e disse, olha, Jorge, o senador Nelson está vindo para o partido. Eu digo, bom, então ele vai ser o nosso presidente. Porque ele era muito uma expressão nacional. Alguns queriam fazer uma chapa para disputar, eu digo, comigo não podem contar para isso, porque o senador é uma figura admirável. E aí eu fiquei secretário-geral, porque o Nelson disse assim, eu só aceito se você for o secretário-geral. Aí lá eu permaneci mais 5, 6 anos lá dentro. Tivemos o confronto com o governo Brizola, que o Brizola não quis fazer um governo de coalizão. Ele apelidou isso de coalizão. Ele fez uma cooptação de alguns deputados na Assembleia e disse que era um governo de coalizão, da cabeça dele. Coalizão não se faz dessa forma, se faz com partido. Ele não, ele preferiu esse caminho e aí ficou um confronto enorme. Já para a disputa da sucessão dele, que não tinha reeleição na época, né? Não, em 86 ele lançou o Darcy Ribeiro. Darcy. E vocês trouxeram o Moreira para o partido, não foi isso? O Moreira veio na minha gestão. Nós começamos a conversar, eu devo essa aproximação ao Hércules Correia, que era muito habilidoso, fizemos uma reunião na casa dele, e depois o Moreira foi se aproximando, e se integrou ao partido e saiu candidato. Em 1986, nós trouxemos o Francisco Amaral, que praticamente ocupou o meu lugar naquela época, porque eu tinha sido candidato a vice-governador em 82, ele foi em 86. E eu disse a ele, você vai ter mais sorte do que eu, porque você vai se eleger. E se elegeu. Então, ficou o Moreira Franco e o Francisco Amaral, e eu fui secretário de Trabalho, secretário de Governo, no governo Moreira. Foi um bom governo, mas não deu sorte, porque errou na política. Ele pediu 4 anos para o Sarney. O Sarney tinha um mandato original de 6 anos. Mandou uma proposta de emenda constitucional reduzindo seu próprio mandato para 5 anos. Quem tinha esse discurso de 4 anos para o Sarney era o Collor, mas não podíamos ser nós. Mas o Moreira embarcou nessa canoa e nós não tivemos nada do governo federal. Aquele polo de Itaguaí, que seria o primeiro polo petroquímico, não apareceu. O Sarney veio aqui, participou da pedra fundamental, mas não mandou dinheiro. O Márcio Forte era presidente do BNDES, mas não tinha autonomia para ajudar o Rio de Janeiro. Ajudava o Quercia, em São Paulo, aqui não. Então, todo esse conjunto de situações eu vivi, ora no PMDB, ora na Secretaria de Governo, que eu sucedi o Paulo Ratti, de quem tenho enorme saudade, que é uma figura maravilhosa. 2 grandes amigos que eu tenho na política. Eu tenho muitos amigos, porém, 2 aliados e amigos. O Paulo Ratti e o Délio Leal. O Délio sempre foi meu aliado e meu companheiro e meu compadre e tudo mais. Agora, você foi secretário, você tem uma história ótima, né? Nomearam um morto na sua secretaria, como é que foi isso? Não, as coisas acontecem, Roberto. A política, infelizmente, tem surpresas. Eu fiz uma reunião num colégio aqui em Botafogo, colégio Akigawa, ele cedia a sala lá. E o Moreira mandava eu ir para lá, justamente porque eu tinha sido do partido presidente e sabia lidar bem com os companheiros. E lá na Ilha do Governador, o PMDB indicou uma professora para ser a diretora de uma escola que vagou, o diretor se aposentou e indicou a professora. Perfeitamente, é natural. Porém, um belo dia, nessa reunião, chega esse pessoal da Ilha do Governador. Era um corretor de imóveis chamado Mauro.
vinha sempre com muita gente acompanhando ele. Não sei o que ele achava que era. E chegou lá e disse, eu quero fazer uma denúncia no meio da reunião. Que denúncia é essa, Paulo? Não, agora você não vai fazer. Vou botar teu nome aqui, tem uma ordem de inscrição, não é chegar aqui e vai falando. Espera aí. Aí eu quero fazer uma denúncia gravíssima. Eu fiquei observando, mandei ver o que era. Ele estava com um diário oficial embaixo do braço e um papel branco. Tá bom. Aí o Muniz, se não me engano, foi o Muniz. Ô Jorge, é a nomeação do novo diretor e não é a professora que eles indicaram. Mas depois resolve, essas coisas não. Não, mas não é isso não. O novo diretor, tá vendo aquele papel branco? Estava lá longe. É a certidão de óbito. Ele foi, nomeou, mas o homem está morto. Nomearam morto? Nomearam morto. Eu nunca tinha visto isso. Aí o secretário de Educação foi um dos melhores secretários que nós tivemos, que acabou sendo ministro do Supremo, Carlos Alberto Direito. O professor Carlos Alberto Direito, eu liguei para ele, da secretaria do... Ele falou, não houve nomeação. Ele veio logo por essa questão jurídica, esses troços. Houve uma designação. Eu disse, professor, mas eu compreendo e tal, mas de qualquer maneira aí não está mais entre nós e tal. O cara morreu. Porque eu tinha cuidado com o professor de Direito, que era uma pessoa educadíssima e preparada. Então, ele veio com o juridiquês de que houve designação, e mais ainda, não houve nenhum prejuízo aos cofres públicos. Lógico, ele estava morto. Que prejuízo teria? Aí, e mais ainda, eu não saio do governo, mas não nomeio essa mulher, a professora lá. Aí aquilo ficou um problema. À noite, eu já em casa, de noite, toco o telefone. Surgiu a história, o cara foi te peitar, como é que você disse pro cara? Que nomear é mole, eu quero ver tomar posse. Não, aí o Moreno, o que está resolvido? O governador já está resolvido, eu quero ver ele tomar posse. Aí encerrou. Cara, tá morto? Tá morto. Vai tomar posse? Não pode tomar posse. Foi nomeado, esse foi o morto. Um cara foi demitido sem ter sido nomeado. Foi isso. Essa foi ótima. É que na época era tudo em papel, né? Então demorava a sair. Não tinha computador, não tinha nada. Eu mandei uns nomes para o Alves de Brito, que era o diretor do Detran, que o Moreira nomeou. Ô Brito, vai nomeando essas pessoas aí, decorrente de aposentadoria, de morte, de pedido de demissão, sobraram umas vagas no Detran, nós fomos preenchendo. Aí os deputados da Assembleia descobriram, mas quem está vendo? Não, nós queremos indicar, e começaram a perturbar o Moreira. E o Moreira me chamou e disse assim, manda demitir todo mundo. Eu tinha mandado a lista e o Brito já tinha nomeado. Aí eu digo, ô Brito, vai demitir todo mundo porque o governador mandou. Pô, mas vai faltar gente, eu estou precisando de gente. Eu sei, mas a ordem é. Ele pega a lista e demite. Só que na lista faltava um ser nomeado, quer dizer, ele foi demitido antes de ser nomeado. Foi lá, queria processar o Estado. Eu digo, calma, companheiro, vamos resolver isso de outra maneira. Mas eu fui demitido sem ter sido nomeado, isso nunca houve na história do Brasil. Eu digo, eu sei, rapaz, então você tem a paciência e tal. Aí que acabou resolvendo. Essas situações acontecem, Roberto, no poder público. Não é? No governo do Chagas, a Veja juntou uns jornalistas investigativos, tiraram a carteira do cego, carteira de motorista. Quer dizer, essas coisas tem que ter muito cuidado. Hoje não faz mais, com o computador, com a informática não faz. E lá no partido, tinham coisas interessantes. O Jorge Leite foi uma candidatura difícil. A prefeito em 85, né? Ele disputou contra o Arthur da Távola. Na convenção, né? Na convenção do MDB. Foi contra o Saturnino. Sim. Eu já sabia que ia perder. Aí o Sérgio Cabral... Sérgio Cabral, pai. Pai, era candidato a prefeito. A Eloneida era candidata. E o Arthur da Távola. Aí o pai, Sérgio Cabral, me ligou. Poxa, dá um pulo aqui. Aí fomos lá para a Câmara conversar, tomar um café. Se eu desistir e a Eloneida em favor do Arthur da Távola, resolve? Não. O Jorge Leite ganha a convenção assim mesmo? Ganha. Porque o Arthur da Távola,
Era uma pessoa que não podia estar em política, era um sujeito formidável, um poeta, um escritor relevante. E o Jorge Leite era uma... O cara da máquina partidária, né? Não pode perder tempo. Achava... O Arthur da Távora não pode governar o município, é uma pessoa muito intelectual demais. E achava que tem intelectual demais e de menos. Tinha só problema. Aí eu disse, olha aqui. Imagina se ele dá com essa gente toda lá. Eu tinha paciência. Aí o Sérgio Cabral, no outro dia, mandou uma carta saindo do partido. Porque ele me perguntou, ô Jorge, se nós juntarmos, perdemos, o Jorge Leite ganha a convenção? Ganha. Vai ser derrotado? Vai. Nós vamos ficar desmoralizados? Vamos. Então, eu não tenho mais nada a fazer aqui. Você devia ter me enganado. E foi embora. Foi assim, aí saiu do partido. Cada coisa que acontecia lá, ele representou contra o Jorge Leite, certa vez, o Arthur da Távora me ligou. Mandou um cara me procurar. Olha, o Jorge Leite nomeou o Milton Gonçalves, diretor da Rádio Nacional. Eu digo, é verdade. Aliás, um bom trabalho está fazendo lá. Não, mas ele nomeou... Milton Gonçalves, o que era ator, né? O nosso ator, sim, nosso grande, sim. que depois foi candidato a governador sim. do PMDB do Rio. E tem uma coisa engraçada. Eu falei, Milton, você foi muito importante para o PMDB, isso num outro episódio. Você foi nosso candidato a governador. Ele falou, Jorge, eu já participei do movimento negro, do movimento Sindicato dos Artistas, diversos movimentos pela democracia. O único lugar que eu não fui apunhalado pelas costas foi no MDB. Eu digo, tá vendo? Ele falou, foi pela frente. Ai, sensacional, sensacional. Que abandonaram ele. Viram que ele coitado, ele foi candidato dele próprio, sozinho. Exatamente. Aí eu falei com o Jorge. Jorge, o Orlando Batista, todo jogo manda um abraço para você. Não, nunca ouvi isso e tal. Digo, isso o Arthur da Távora reclamando. Reclamando porque ele estava na convenção e o Jorge Leite usava o Orlando Batista, um grande locutor esportivo. Das antigas, sensacional. Cheguei a pegar ele. No Maracanã, Beto, ele mandava um abraço para o Jorge Leite. Um abraço, meu amigo Jorge Vasco Flamengo. Aquilo. O Arthur da Távora era um homem de rádio, conhecia comunicação como ninguém. Não gostou. Mandou reclamar. Veio reclamar comigo. Eu vou representar contra o Milton. Eu digo, não, o Milton não tem nada com ele. Tem. Foi ele que nomeou o Orlando Batista. Ele disse, bom, vamos resolver isso. Chamei o Jorge. Ô Jorge, o Orlando Batista manda um abraço cada jogo aí, isso está dando problema, o Arthur da Távora vai reclamar. Mas por quê? Eu nunca ouvi isso. É sempre aquele vitimismo tradicional. Nunca ouvi e tal. Bom, passou aquilo. Uma semana depois, veio o rapaz do Arthur da Távora novamente. Era o Gilberto Braga. Ô Jorge, eu digo, já resolveu? Já falei com ele. Não, piorou. Como piorou? Cada gol agora é um abraço. Porra, então, tem Vasco e Madureira, o Romário estava em forma, vamos torcer para ser 0-0, porque senão vai ter abraço demais. Né? Era cada problema virava um problemão. Imagino. E eram muitas correntes, né? E nessa época o partido tinha uma vida, né? As pessoas discutiam, debatiam para lá, que não é essa coisa cartorial que nem hoje, né? Que o cara é dono do partido. Né? Não, o auditório era enorme. E eu preservava o auditório, o som, o auditório em boas condições, porque eu fazia muita reunião. Era necessário e era a vida partidária. Vinha um prefeito do interior, e eu convocava, as pessoas vinham. Eu me lembro, por exemplo, o jantar do Dr. Ulisses Guimarães, que nós fizemos, foi um belo jantar, no Copacabana Palace. Nós botamos 1.100 pessoas logo após a eleição do Tancredo. O Brizola foi todo mundo. Nós fizemos um jantar no Copacabana Palace. Então, como é que saiu o jantar? O Renato Archer me ligou, disse, olha, nós estamos correndo o risco, o doutor Tancredo está preocupado com a eleição do Ulisses na Câmara. E o PMDB precisa se movimentar. E no Paraná, fizeram um almoço, uma homenagem, com 300 pessoas. O Euclides Scalco era o presidente do PMDB do Paraná. Foi um sucesso. E aqui? Eu digo, doutor Renato, o partido aqui não tem dinheiro. Nós estamos devendo até o condomínio. Aí o cara
toda hora vem aqui, eu vou pagando o que é possível. Não tinha fundo partidário, nada disso. Era contribuição espontânea das pessoas. Hoje tem esse dinheiro todo aí. E acabaram diminuindo o auditório lá. Pegaram o dinheiro, em vez de ampliar o auditório, diminuíram, para não ir ninguém para lá. É inacreditável. Aí eu digo, bom, tá bom. Comecei a trabalhar o jantar. Não era nem um jantar, seria um encontro. Liguei para o Paulo Ratti e falou, vamos fazer aqui no Quitandinha, que está sendo reformulado, reconstruído. Eu estou aqui na prefeitura, chamo os amigos, o prefeito, os vereadores, suplente, etc. Mas depois eu fiz uma reunião. Falei, vou fazer uma reunião para comunicar isso aí. Foi ali que eu... Ali foi o ponto de inflexão. Seria um fracasso, virou um sucesso. E eu chamava todo mundo, as pessoas iam. Eu chamei o Albino Pinheiro, que era... O Albino Pinheiro era do PMDB, usava uma gravatinha borboleta, era o presidente da banda de Ipanema, ele despachava no amarelinho ali, que ali era teatro, 6h30. O Albino era um homem da cultura e do samba. E ele foi, Jorge, claro que eu vou. E o Albino chegou lá, atrasado, eu estava relatando a necessidade de fazer uma homenagem ao Ulisses. Ele se levanta e diz, essa homenagem tem que ser no Copacabana Palace, tem que ser a história do Rio de Janeiro, a história da República, a história da capital, vamos recuperar tudo isso, é a nova República, tem que ser no Copacabana. Foi aplaudidíssimo. Quando acabou a reunião, eu encerrei logo a reunião porque eu vi que aquilo era uma coisa explosiva. Não tinha um tostão, como é que ele faz uma proposta sem perguntar se tem dinheiro? Não tem. Aí eu chamei no meu gabinete. Albino, você é tiradentes com o meu pescoço, porque não tem dinheiro. Olha, mas tu não me fala nada. Não, você entra, já vai dizendo onde tem que ser, deu errado. Não, mas nós, meu Deus. Aí eu liguei. Não, aí saiu no Globo. Tinha um jornalista lá, o jornal ficava lá, o Globo ia lá todo. Ulisses será homenageado no Copacabana Plaza. Pronto. O Renato acha e me liga, parabéns. Eu digo, mas doutor Renato, não há dinheiro. Parabéns, ainda não está resolvido. Isso já era um factoide sem ter sido inventado ainda pelo César Sem Maia. nada, ninguém ouviu. Eu fiquei apavorado. Tinha o Rodrigo Faria Lima, que tinha um boneco do Tancredo. Se lembra? Jorge, já estive no Copacabana Palace e já conversei com o Zé Eduardo Guinle, quer fazer o jantar lá de qualquer maneira. Eu digo, eu sei, vai ser gratuito? Não. Então como é que vai fazer? Não, ele vai fazer um preço especial. R$ 35,00 por pessoa, carne ou peixe, vinho branco e vinho tinto. Eu digo, isso é quase de graça. Ele quer fazer lá. Rapaz, foi uma correria, Beto. Quando chegou em 1.100 pessoas, o Guilherme me ligou, o Zé Eduardo. Para, porque não tem mais lugar. Eu digo, mas tá cheio de gente querendo ir. O jantar foi um sucesso, foi pago antes da hora, quitou tudo, foi uma maravilha. Veio o doutor Tancredo, veio o Ulisses, Brizola veio, ficou lá, fez um belíssimo discurso, Tancredo, Ulisses. E nós fomos entregar esse convite aqui, eu fui com o doutor Ulisses, entregá-lo ao Roberto Marinho, aqui no Globo. O doutor Roberto Marinho já tinha recebido o que eu tinha mandado. Ele falou assim, Ulisses, o meu neto aperta você assim, acha ótimo. Que é alto relevo, né? Talvez as pessoas não estejam vendo, mas é alto relevo. É alto relevo. O meu neto aperta você, Ulisses. Adorei esse convite. O partido tinha uma dose de alegria, mas tinha firmeza. Não descuidava da agenda, nada disso. Tinha uma formação cultural boa. A nossa Fundação Ulisses Guimarães era presidida pelo Eurico Figueiredo, o presidente de honra era o Barbosa Lima Sobrinho. Ela produzia trabalhos importantíssimos de análise política, de análise de conjuntura, de avaliação do cenário. Então, tinha debates ricos. Era um partido com uma formação intelectual robusta, relevante. Agora, Gama, a gente sabe que até hoje tem um monte de candidatos aí também, aqui na agência, volta e meia, a gente edita programa de partido e tem cada figura, figura folclórica. Mas eu imagino que você deva ter convivido com muitas figuras folclóricas ao longo do teu tempo aí de presidente de partido, organizando chapas e coisa e tal.
E você me contou um episódio uma vez que o César Maia veio pro partido, né? E para montar a chapa de vereadores era um suplício, né? O César Maia veio em 92. E uns diziam que o César Maia, depois que ele se elegeu, que ele pensou que tivesse sido por concurso, porque ele não deu bola para ninguém, ele entrou na prefeitura por concurso, não nomeia ninguém. Aí o outro falou, isso aí é psicotécnico. Mas aí começa a fazer a chapa de vereador. Aí o Paulo Duque apareceu com Jorge, eu vou trazer um candidato a vereador. Ele é um paranormal. Eu digo, olha, Paulo, eu não tenho como agradecer, porque os normais não estão resolvendo. Só tenho a agradecer. Aí talvez esse dê jeito aqui. Trouxe um personagem. Um olho esquisito e tal. Eu digo, bom, deve ser um olho que enxerga o que nós não conseguimos ver. Nós normais, que nos consideramos nós. Aí aquilo assinou um livro lá, aí um outro dizia, bom, agora a chapa está completa. Eu digo, nada disso, as coisas aqui, tipo, prefeito, achavam o prefeito também meio fora da normalidade. Mas eu não concordava com ele. Aí o César Maia pegou uma época fama de maluco. Eu trabalhei com ele em 93, eu comecei minha vida política com ele, foi um grande professor. Mas ele tinha essa fama de maluco. Ele dizia, né? Porque o político, ou o cara é maluco, ou é viado, ou é ladrão. Ele preferia ser maluco. Isso, tinha tudo aí. Aí o cara dizia, pô, agora estamos com a chapa completa e tal. Aí encontrei esse. Não, ele ia para os Estados Unidos dar uma consulta para o Bill Clinton. Ele era um paranormal internacional, não era só local. Bom, aí ele foi embora. Encontrei esse personagem descendo no Galeão meses depois, semanas depois, e ele me conheceu. Falou, como vai? Já tinha havido a convenção, já tinha um número. Ele falou, meu número já saiu? Eu fui escolhido vereador? Eu digo, sim. O Paulo Duque é um padrinho. Mas ele era paranormal, não descobriu isso? Eu pensei nisso. Eu falei, mas se ele é paranormal... Aí o outro falou, não, mas ele não trabalha em causa própria. Era cada coisa que... Conclusão, 180 votos. 180 votos? Claro que não ia dar certo. Era mais maluco do que paranormal. Então, o partido tinha essas coisas. Agora, Gama, e os candidatos da Baixada? Tem cada um com um lema mais complicado que o outro, né? Lá tem um. Né? Os candidatos que saem lá. Votem Tião Borracheiro, o homem que não deixa furo. Claro, pô, ele é borracheiro. Tem um outro que era... Comigo não vai haver grandes escândalos, era um anão. O candidato era um anão. Mas não, claro, vai ter escândalo menor. O outro dizia que... esse não tem o rabo preso, era um gay. Tem de tudo. Eduardo do Doce. Chega de dias amargos, vote Eduardo do Doce. Algum desses se elegeu, Gama? Só nada. O Tião Borracheiro. O Borracheiro se elegeu. Não deixa furo. Era uma figura maravilhosa. E deixou algum furo? Até agora, ninguém sabe, né? Mas eu peguei essa forma de observar o lado mais hilário e passei a ter atenção sobre isso. Eu estava num programa de rádio e era um debate com o PDT, e tinha um candidato do PDT do lado. Tinha um jornalista do jornal O Dia. Quando acabou o programa, o cara pega um botão do Brizola e põe na minha lapela. Uma coisa até ostensiva e deselegante. Mas eu nem sabia que tinha ninguém do jornal ali, nem nada. Eu digo, companheiro, muito obrigado, eu sou um grande colecionador de antiguidades. E aí saiu no jornal que eu tinha dito isso. Então você aprende. Foi o Sebastião Neri. O Sebastião Neri fez um livro, em 1980, mais ou menos, Folclore Político. Na época, tinha muita censura ao político. Ele deu um tratamento ao político com um pouco o lado folclórico do político. O Jânio era uma personagem que ele adorava. Então, tem histórias maravilhosas. E a partir daquele livro, que tinha um lá no partido, inclusive, Folclore Político, o livro foi um sucesso extraordinário, porque ele contava casos, esses causos que tem aí de política, ele pegou os causos todos e botou no livro. Quando o Jânio foi procurado, por exemplo, pelo Coral de Freiras, ele era prefeito de São Paulo, que tinha
recebeu um convite para se apresentar no Vaticano, o coral de freiras, mas precisava de dinheiro para fazer a viagem, a hospedagem. O Jânio disse, olha, eu não posso ajudar nem os que choram, que dirá os que cantam. Quer dizer, então, essas coisas, o Nery pegou isso tudo. Você que me contou... E o Cláudio Humberto também pegou. Você que me contou uma história que o Tancredo, quando se elegeu, parece que teve um sujeito que foi fazer uma campanha extensiva para ser ministro. Ele botava nota no... E aí, uns dizem que é o Milton Reis. Ele ficava botando nota no jornal, e aí foi no Tancredo. Né? Tancredo, o que eu digo para os eleitores? Eu estou aqui, todo mundo dizendo que eu vou ser ministro, está aqui no jornal, o outro me telefonando. E ele que estava plantando as notas, né? Tudo ele. Olha só, presidente, eu não sei o que é que eu faço. Você faz o seguinte, você diz que eu te convidei, você não aceitou e eu confirmo. Tá bom, é a forma que o político tem de sair. Esse Tancredo era realmente um mineiro ao cubo, né? E o Jânio era desses todos aí. O Brizola também era engraçado. O Brizola dizia que quando é uma coisa que ele não compreendia bem, ele dizia, isso aí tem rabo de jacaré, cabeça de jacaré, mas não é jacaré. Ele tinha umas tiradas gozadas. O Jânio, o Carvalho Pinto pediu uma vaga a ele. Era ministro da Fazenda dele. Nunca pediu nada. Um filho de um amigo do Carvalho Pinto precisava nomear o filho, mas era uma pessoa rica, era só para adquirir experiência no serviço público. Mas não era por causa de dinheiro. E o Jânio ofereceu o IBC, Instituto Brasileiro do Café. Ele vai ganhar 20 mil, 22. Não, é muito, é muito. Então bota no Instituto de Açúcar e do Álcool, ganha menos, vem 14 mil. É muito, o rapaz é rico, não precisa. Bota na COFAP, vai ganhar entre 9 e 12 mil. Não, também é muito, ele quer abaixo disso só concurso público. Ai, meu Deus do céu. Então, essas coisas acontecem na política. Agora, Gama, eu fico imaginando você que passou por todos esses políticos aí, que concordando ou não, a impressão que eu tenho, e eu queria você que viveu isso tudo, a impressão que eu tenho é que tanto na direita quanto na esquerda, os políticos tinham muito mais conteúdo, muito mais preparo, né? Ô Beto, veja bem. De maneira geral, óbvio, todo lugar tem suas exceções. Exatamente. A polarização que está instalada e que vai demorar um pouco ainda, embora o Lula já esteja com uma idade avançada e não tem substituto à altura no PT. O PT não criou quadros que pudessem substituir o Lula. Então, essa polarização vai acabar por esgotamento do próprio modelo do PT. E o PT também é um partido excludente, porque ele não tem o viés democrático como tinha o PMDB, que tem seus defeitos? Tem. Uns dizem que o PMDB é um partido que não tem ideologia. O PMDB não é esquerda nem direita. Entre a Bíblia e o Capital, ele fica com o Diário Oficial. Isso é outro problema. Então, mas o PMDB conduziu com sabedoria a transição. E sabe conversar, negociar e fazer a estabilidade do governo que o governo precisa. O PT não sabe. O pessoal do Bolsonaro foi uma boa nova, se tivéssemos que usar uma linguagem religiosa, despertou a direita, tem setores conservadores com muito preparo, que eram sufocados nas universidades, nas estatais e qualquer natureza. A esquerda não sabe negociar, ela vai para aparelhar. E esse pessoal estava sem voz. Hoje tem voz e tem projeção. E tem revelações importantes. Essa polarização continuará por algum tempo. E é ruim. Eu tenho notado alguns quadros relevantes, como, por exemplo, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele é um deputado discreto que se destaca porque ele defende uma nova Constituição. Ele considera que esse modelo da Constituinte de 88 está esgotado. Eu diria que em parte, ele tem razão. Eu já acho, o Miro sempre defendeu uma Constituinte exclusiva,
onde você apenas mexeria em alguns. Não era o momento, mas já está chegando a hora da Constituinte exclusiva. Eu acho que não tem jeito. Porém, não se pode propor uma Constituinte exclusiva, nem que seja a exclusiva, que ela não é integral e nem precisa, se nós não pudermos contar com o Supremo Tribunal Federal. Não adianta fazer uma Constituinte como sendo uma vingança, uma vindita contra o Supremo Tribunal Federal. Eu sou contra isso, porque você vai quebrar a institucionalidade. A nova Constituição que surgir desse debate, tão bem capitaneado pelo Luiz Felipe, que ele é moderado, ele não tem esse radicalismo verbal desnecessário aí, panfletário, ruim, ele conduz com... Agora, o próprio Supremo poderia colaborar com isso. Por quê? Se a Constituinte é extensa, se a Constituinte gera demandas, porque ela abrange da institucionalidade até o guarda da esquina, tudo bem. O próprio Supremo poderia se autotransformar num tribunal constitucional. Não. Ele também aproveita essa extensão imensa da Constituição, essa abrangência, e se apropriou disso. É ruim, se mete em tudo e tal. Esse é um problema institucional grave. Eu acho que o problema do Supremo começa quando porque você pega nos Estados Unidos, dificilmente alguém vai saber o nome de todos os ministros do Supremo. São pessoas discretas, que não dão entrevista, não aparecem. Não. Aqui no Brasil, a sessão do Supremo é televisionada, virou um espetáculo. As pessoas assistem, virou um espetáculo aquilo ali. Então, aquilo ali, o ministro Supremo virou uma celebridade, que dá opinião sobre tudo, que fala sobre tudo. Eu acho isso muito ruim, porque, em tese, são guardiões da Constituição. Né? Deveriam ser pessoas um pouco imunes à pressão popular. Quando o cara se torna uma celebridade, inevitavelmente ele sofre pressão popular, aí ele quer ficar bem na opinião pública, quer ficar bem com o jornalista que vai entrevistar, não quer ter crítica, então é complicado. Essa superexposição do Supremo, a partir da... Foi uma criação do ministro Marco Aurélio Mello, que criou com outras intenções. Criou com a intenção de divulgar o Supremo, o trabalho do Supremo, mas acabou contaminando um pouco, às vezes, a vaidade de um ou de outro. E acabou o ministro... É claro que na era digital, na era da imagem, você não queira um voto de silêncio permanente do ministro, mas não pode falar tanto, devia falar menos um pouquinho. E essa questão institucional, o Supremo, ele é uma corte constitucional por poder otorgado pelo poder originário. O poder originário é o poder do voto. É o deputado, é o senador, é o presidente da República, em qualquer nível. Esse é o poder originário, que na Constituição e tradicionalmente delega a criação do poder judiciário. Vem por delegação legal. Justo é o ordenamento constitucional, o ordenamento jurídico, é por aí que se caminha para fazer os três poderes, para a constituição dos três poderes, que passa, a partir da sua criação, a ter o mesmo nível de poder. Tem poder, não se discute mais se ele é originário ou se ele é derivado. Ele é poder constituído, é o que interessa. Constituído por quem? Pelos deputados que receberam voto, pelos representantes do povo que receberam voto direto. Porém, eles não estão entendendo que eles têm que se ajustar. Eles já têm 30 anos a Constituição Federal. Muito bem, 30 e pouco. Eles já poderiam ter, dentro do arcabouço constitucional, dito o que é infraconstitucional. Isso aqui não é aqui, isso aqui não é aqui, isso aqui é lá, termina no STJ. Por que o STJ foi constituído? Foi constituído exatamente para ser uma barreira, não virar quarta, quinta, sexta instância. Mas o Supremo, nós só agimos quando somos provocados. Sim, isso é um discurso padrão. É lógico, não pode agir de ofício, mas inclusive, já está agindo de ofício. E aí o Supremo vai avançando. Quando houve a CPI do Antônio Carlos Magalhães sobre o Judiciário, eles criaram o CNJ. Ótimo. O CNJ é um órgão normativo, correcional para dentro do Poder Judiciário. O CNJ, às vezes,
faz normas externas, quase que com poder de lei. Não vou dizer que está legislando, eu seria injusto. Porém, o CNJ foi além um pouquinho. O próprio TSE, que é um derivativo do Poder Judiciário, ele tem como presidente permanente um ministro do Supremo. O ministro Supremo, sai o Fux, entra a Rosa Weber, sai a Rosa Weber, entra o Alexandre de Moraes, agora voltou para a ministra Carmen Lúcia. Muito bem. O tribunal, que é o Tribunal Eleitoral, tinha que ser separado do Poder Judiciário. Ele tinha que ser um Tribunal Federal Eleitoral. Vai extinguir? Não. Ele tem grandes julgados, a eleição brasileira, sobre certos aspectos, tem. E aí, ele sendo um Tribunal Constitucional Federal, ele poderia adotar o voto auditável. A barreira contra o voto auditável, ela é ruim, não ajuda. Fica esse Maduro aí falando besteira agora lá. E agora ele virou bolsonarista. É incrível, a imprensa. Está sendo aplaudido. A imprensa é uma loucura, porque o cara era o quindim da esquerda, agora diz que ele criticou a ONU e virou bolsonarista. Bolsonarista, é. Coisa horrorosa. Mas o próprio... Eu me lembro que esteve bem próximo à criação do... Você está falando do José, mas eu queria ouvir um pouquinho você, da tua avaliação, você que é um homem experiente, viveu tantos governos, qual a sua avaliação sobre o atual governo do Lula? Qual a avaliação que você faz? Olha, eu faço a seguinte avaliação. Dizem que o pior político é aquele que não esqueceu nada e não aprendeu nada. O Lula não esqueceu nada e não aprendeu nada. O Lula volta com uma certa idade, depois de 2 mandatos. Ele não precisa mais de comprovar nada. 2 eleições ele ganhou. Mas ele agora percebendo que a política mudou um pouquinho, ele resolveu virar uma figura internacional. Ele notou que os que estão aí foram da época dele no passado, o presidente da França, o presidente da Rússia, né? Ele resolveu entrar nesse cenário. E entrou pela porta dos fundos. Então, em política externa, um fracasso. O Itamaraty diz uma coisa, ele faz outra, ele dá declarações extemporâneas. Isso é uma coisa. No plano interno, 40 ministérios. Nós estamos precisando, desesperadamente, explorar o petróleo lá nas águas equatoriais. Que um pouco acima, a Guiana já está extraindo e está crescendo 18% ao ano. Exatamente. Está extraindo no mesmo lugar, é a 500 quilômetros da costa da Amazônia, e tem uma ministra que não deixa, a Marina Silva. Bota o IBAMA, bota a Índio, bota esse pessoal todo, para bloquear a exploração. O pré-sal está acabando. Então o Lula, para fazer média, com o setor que não tem representatividade, com as ONGs, com esse setor que é paralelo ao governo, que é um governo paralelo, faz um governo paralelo, ele não toma uma medida. Então, tem que fazer a exploração do petróleo, porque nós vamos ter problema. Ainda não chegamos na era do carro elétrico, ainda não chegamos na transição energética plena. Então, o petróleo ainda vai ficar aí muito tempo. E o pré-sal está acabando. É o que andam dizendo aí, que está tendo uma dificuldade. E nós não vamos poder explorar. Agora, estão explorando o potássio, que nós temos um agronegócio pujante, temos que importar potássio, porque não pode explorar uma jazida de potássio que tem na foz de um rio desse aí. Muito bem. Isso é uma bobagem. Enquanto isso, quem escutar uma entrevista do Aldo Rebelo vai ver o que está acontecendo na Amazônia. O crime organizado tomou conta, as ONGs tomaram conta, e o fazendeiro é perseguido, e esse marco regulatório do índio aí, que o Supremo colocou dúvida, criou um tumulto enorme, que o índio acha que ainda pode fazer reserva. Não precisa mais, tem reserva demais. Isso é a grande verdade. Nós já temos reservas indígenas do tamanho da França dentro do Brasil. Exatamente. Então o governo Lula sustenta essas contradições e administra esses conflitos, mas isso é ruim para a soberania nacional, é ruim para a independência econômica do Brasil, é ruim para o desenvolvimento econômico,
fica a dúvida, cria um clima de instabilidade jurídica. E isso tudo, o Lula alimenta isso tudo aí. É ruim. Então, vem, por outro lado, o Bolsonaro, com a forma dele agir, etc, etc. Mas o Paulo Guedes foi campeão porque desonerou uma porção de órgão, de extinguir o órgão, desonerou folha de pagamento, desonerou uma série de coisas. E o país arrecadou mais, teve maior arrecadação. Mas isso você aprende, eu fiz economia, você aprende na primeira, Roberto, no segundo período, sei lá, terceiro período, que é a curva de Laffer. Que é o seguinte, você chega a um ponto que você aumenta tanto a alíquota do imposto que a arrecadação começa a cair. Ou porque as pessoas fecham o seu negócio, porque fica impraticável, ou porque as pessoas sonegam, porque é melhor você correr o risco de não pagar um imposto e ver o que acontece, do que você pagar o imposto, porque é tão alto que inviabiliza o seu negócio. E em vários casos é o que acontece hoje. Exatamente. E esse é o modelo do governo que o Lula tem. Alimentar contradições, internas ou externas, e ele vai navegando. Não é bom, porque o país... Hoje a competitividade é enorme. Nós estamos vivendo... no momento, a tecnologia da informação, a economia gerada pela informação, nós estamos perdendo essa corrida, porque tudo é para amanhã, tudo é provisório, tudo pode ser, mas pode não ser. Esses segmentos que atuam no governo Lula. Tem ministro que nunca foi atendido, tem 40, não deu tempo ainda. Não dá tempo. Está na fila. Tem ministro aí que já tem com 6 ou 7 escândalos, ainda não foi processado, é recebido lá no Palácio. Quer dizer, um modelo dúbio de administração, de gestão. E isso não ajuda. Cria na sociedade uma instabilidade. E o Lula, ele não entendeu que ele poderia agora, nesse último mandato, encerrar a carreira dele como um grande estadista, etc. Não voltou. Eu penso exatamente igual a você. Eu imaginei, eu não votei no Lula. Eu não votei, eu votei no Bolsonaro. Em que pese eu tenho várias críticas ao Bolsonaro, acho que... Sim, esses filhos dele, tudo isso. Enfim, mas eu acho o seguinte, o Lula, quando ele voltou, eu imagino o seguinte, esse cara tá com 78 anos de idade, tá voltando a ser presidente pela terceira vez. Vai chamar todo mundo? Vai chamar todo mundo? Fala, gente, ok, vamos parar com essa brigalhada, vamos fazer uma agenda... em comum aqui pro Brasil, eu não vou ser candidato à reeleição, eu quero curtir o resto da minha vida, acabei de casar, vou cuidar, vou curtir minha mulher aqui, coisa e tal, minha família. Então, vamos fazer aqui uma agenda única. Daqui a 2 anos vocês brigam à vontade, mas vamos dar uma resolvida aqui no Brasil. Não, ele continua com esse clima beligerante, com essa brigalhada, fala mais bobagem, porque a imprensa tem uma tolerância para ele que não tinha pro Bolsonaro, porque ele fala mais bobagem que o Bolsonaro. Não, ele consegue falar, eu achei que era difícil, mas ele consegue falar mais bobagem que o Roberto, Bolsonaro. É verdade, ele não respeita limites. Ele disse que agora o cara pode bater na mulher desde que ele seja corintiano. Um troço absurdo. E fica vivendo desse tipo de panfleto diário, que tem inesgotável a fábrica de panfletos deles lá. E a coisa não caminha bem. É uma instabilidade, um governo ruim, péssimo. Está decadente aí do ponto de vista da pesquisa, você vê que ele está declinando dia a dia. Mas é visível. Antigamente ele podia fazer isso e tinha uma cobertura da grande imprensa que minimizava, que... Com as redes sociais não dá mais. Não dá mais, acabou. Agora é pá, no dia seguinte sai. Às vezes sai até antes. Tem um caso engraçado que eu esqueci de contar. Uma vez eu fui entrevistado, assim que saiu a urna eletrônica, vieram me procurar. Tal. O senhor acha dessa modernidade, a urna eletrônica, a pessoa tem o resultado no mesmo dia? Eu digo, querido, eu não, com todo o respeito, eu não tenho muita entusiasmo pela urna eletrônica, porque vai sair o resultado no mesmo dia. Nilópolis saiu um mês antes. O Simão me ligou. Você está muito criativo, hein? Simão escolheu. Você está muito criativo. Aliás, falando um pouco de Baixada, que você conhece como poucas pessoas, nós estamos vendo essa eleição municipal uma certa dificuldade para caciques importantes, né? Você vê em Caxias o Zito está voltando e o Washington Reis, todo poderoso, lançou um sobrinho que está atrás do Zito.
Em Belford Roxo, nós Vaguinho. temos o Vaguinho também, lançou o sobrinho também, nas pesquisas indicam que estão atrás do Canela, que era ser olhado até pouco tempo. É verdade. E nós estamos em Nova Iguaçu, que fez uma frente com o prefeito, que é bem avaliado, o doutor Luizinho, que é um cacique da Baixada, presidente do PP, o governador lançaram um candidato, e esse candidato também está rateando lá, está empatado lá com o Kleber Jacaré, tem um candidato do PT também, enfim, tá difícil ali, né? E tem o Aloysio Gama também, que apareceu lá, e curiosamente, na última pesquisa, o Aloysio já está em terceiro lugar. Ele está trabalhando aquele pedetista antigo, ele anda o município inteiro. E mais ainda, ele fez a mulher dele, a professora Sheila Gama. O Aloysio tem uma trajetória lá e está se mexendo. O que eu diria é que o candidato que o Rogério lançou é o Dudu Reina. Se você me perguntar o que eu acho o Dudu uma figura exemplar como cidadão. É um jovem que foi eleito vereador, uma votação expressiva, conseguiu colocar uma vice, a Roberta Teixeira, irmã do Luizinho. Mas não é porque ela é irmã do Luizinho. Ela realmente tem talento. Ela é advogada, ela fez um concurso, foi funcionária do Poder Judiciário por concurso muito tempo aqui, já está no 10º período de medicina, abandonou praticamente, está cuidando agora, escolheu uma nova carreira, é dedicada, é uma boa oradora, atenta e preparada. É a vice do Dudu Reina. Mas o Dudu precisa decolar. Ele ainda está ali no... O governo do Rogério, ele foi um governo... Ele não foi um governo excepcional, mas também não ficou abaixo da crítica. Nada disso. Numa prefeitura, se você mantiver o salário em dia, mantiver as ruas limpas e um padrão sem greve, sem isso e aquilo, foi o que aconteceu com o Rogério. Como na reeleição dele estava em plena pandemia, não houve disputa, ele foi eleito por gravidade. Então, e o Rogério, ele tem essa avaliação boa, etc, educadíssimo, gosto muito pessoalmente dele. Mas o Rogério, ele é um político ausente, embora morando em Nova Iguaçu. Se a gente faz assim, vou votar num cara que não mora aqui, gente de fora. O Rogério mora lá e não vai a lugar nenhum. Então, isso também agora, na eleição, está aparecendo. Teve alguma obra relevante? Não. A prefeitura não caiu, a prefeitura manteve um padrão de atendimento do serviço público bom, mas não teve um avanço. Nova Iguaçu é a capital da Baixada, tinha que ter uma obra relevante, tinha que ter um aeroporto, tinha que ter aquele... Completar a Via Light, né? Metrô, enfim. A Via Light já tinha que estar espetada lá em Cabo Sul, ainda não está. Tinha que ter uma série de coisas. Mas não conseguiu. Porém, não caiu. E o Rogério, então, mantém uma popularidade, uma taxa de aprovação boa. Popularidade, nós vamos ver agora. Se ele vai conseguir transferir para o Dudu Reina o potencial que ele tem. O Dudu Reina acaba sendo o candidato mais palatável ali para, sobretudo, para o centro da cidade. Porque eu diria que Nova Iguaçu é o único lugar que tem classe média. O resto, mais ou menos. Belford é confuso, São João, até Caxias, que tem mais recursos, mas Nova Iguaçu tem classe média porque foi a sede de todos esses municípios. Foram emancipados. Foram todo mundo se desmembrando. Foi desmembrando, né? Em 42 Caxias e 49 São João de Meriti, de Lopes, mais recentemente Belford Roxo, Mesquita. Queimados, Mesquita, Japeri, e todos estão emancipados. Eu disse, é melhor, eu era contra. Depois me convenceram. O Gilberto Rodrigues, nós tem que emancipar. Eu passei a trabalhar nas emancipações. Ajudei muito a emancipação de Queimados. Queimados, certa vez, eu mandei fazer uns papéis pela emancipação de Queimados. Eu era secretário de governo, estavam precisando, eu mandei fazer na gráfica oficial. E a Kombi que ia levar, mandei o motorista buscar, a Kombi virou em frente ali a Manguinhos, aquela Fiocruz, saiu o papel, vamos... Queimados livres, ninguém entendia nada, o cara está morando ali na favela da Maré. Que é isso? Cada coisa. E apoiamos. Então,
O cara falou para mim, é melhor governar Mônaco do que o Gabão. É verdade, Mônaco era Nova Iguaçu, o Gabão era Gabão. Exatamente. Aqui na cidade do Rio, você acha que essa eleição tem alguma chance desse candidato do Bolsonaro, Não. como é que é o nome dele, gente? Ramagem. O Ramagem, tá envolvido aí com o negócio de grampo, não sei o quê. Isso aí até eu não vejo isso, Rodrigo, com muita... Mas o que eu diria é o seguinte, é que o Ramagem, o bolsonarismo, raiz, que eles chamam, tem o raiz e tem o bolsonarismo periférico ali, né? O bolsonarismo raiz atrapalha mais do que ajuda. Porque o bolsonarismo raiz tem força para indicar nomes, tem força para vetar nomes. Mas padecem do mesmo erro do PT, eles são excludentes. Excludente, totalmente excludente, você tem toda a razão. A expressão correta, são excludentes. Eu vou passar a usar essa expressão. Eles são excludentes. Eles não agregam nada. O Tarcísio, que é governador do maior estado do país, um quadro extraordinário, se um dia for receber o Lula, que é o presidente da República, no outro dia o Tarcísio está traindo. É uma psicose horrorosa. Então escolheram o Ramagem. Não era o melhor nome. O Ramagem teve 59 mil votos para deputado federal. Está 20 anos fora do Rio de Janeiro. Eu tenho minhas dúvidas se ele sabe onde fica a Cascadura. Tem um fato engraçado sobre isso. Foi bom você ver cada coisa. Certa vez, teve uma reunião no PMDB e tinha saído uma matéria sobre aquele viaduto que liga a Penha à Avenida Brasil, Lobo Júnior. E não sei quem comentou no final da reunião, tinha saído uma matéria sobre o perigo, que não tinha feito vistoria, o viaduto estava tendo problema. Aí o cara falou, pois é, o viaduto, o maluco lá, será que aquele viaduto, não falou o viaduto, o Lobo Júnior vai cair, o Renato Arce, que presidiu o PMDB, não era daqui, estava no Maranhão. Não, temos que ver quem é que... Vamos manter ele, não dá para tirar, não. O Lobo Júnior é um viaduto, rapaz, não é? Ele achou que era alguém que ia cair de um cargo, né? Ia cair. É um viaduto. Pô. Então, esse modelo aí é difícil. Então, o bolsonarismo raiz pode derrotar o próprio bolsonarismo. Ele tem que ampliar, não pode reduzir. O Ramagem vai fazer uma campanha, o Bolsonaro vai vir aqui mais algumas 3 vezes. Não basta vir aqui e vai virar o jogo. Não é assim, não. O Eduardo está bem situado. Está esse problema da vice aí, que apareceu um filme esquisito aí, eu não sei o que vai acontecer, se esse filme vai ser exibido ou não vai, do Pedro Paulo, isso nem me interessa. Isso é uma bobagem também, uma bobagem, Se exibir, eu vou aconselhar exibir depois da meia-noite, mas não tem problema. Mas... O Dória exibiram lá um suposto filme que ele estava numa suruba lá, ele cresceu. Cresce, dependendo do vídeo, cresce. Então, dependendo da posição que o vídeo tiver, cresce. Então, eu diria que isso aí é outro problema que vai ser superado. O que eu estou estranhando é por que o Eduardo não quer o André Siciliano. O Lula não escolheu um candidato ruim para vice do Eduardo. Ele escolheu o André, que tem um background muito bom. O André sabe trabalhar. O André foi presidente da Assembleia e foi o presidente de uma transição difícil. Ele sabe compor e tem experiência administrativa. Foi presidente da Associação dos Prefeitos da Baixada, sendo prefeito de Paracambi, foi reeleito. Paracambi tem grandes conquistas, tem uma universidade lá que era uma fábrica, uma coisa belíssima. O André apostou muito na cultura, na Assembleia, foi bom presidente. Esse é o candidato que foi apresentado ao Eduardo, que ele não aderiu. O André apresentou recentemente um abaixo-assinado com 100 e tantas associações de moradores, se aparelhadas ou não, não sei, mas apresentou, para não dizer que é uma indicação de cima para baixo. Tem também base social para reivindicar a vaga. E o Eduardo resiste, porque no lugar do Pedro Paulo já apareceu outro. Então... Mas eu posso explicar isso, Gão. A gente faz muita pesquisa aqui, eu assisto muita pesquisa. Isso é bom. O que acontece é o seguinte, você está falando para convertido, porque eu tenho uma admiração, respeito, amizade com o
André Siciliano muito grande. Acho um dos Seja. melhores quadros que tem no Rio de Janeiro. Agora, o que eu acho, quer dizer, essa é a minha impressão, tá? Ninguém me falou, mas é a impressão que eu tenho, dado as pesquisas que eu vejo. O governo do Eduardo está muito bem avaliado. Muito. Então, ele não pode cair na armadilha que o PL deseja, que é nacionalizar a eleição. Isso é verdade. Eles querem nacionalizar a eleição porque eles não têm assim, um projeto alternativo para a cidade De jeito que nenhum. seja convincente para o eleitor deixar de votar no Eduardo para votar no Ramagem. Então, eles querem nacionalizar. Quer dizer, ó, isso aqui, vocês estão votando no Eduardo, mas quem vai ficar no Rio é o Lula, é o PT que vai mandar no Rio de Janeiro, coisa e tal. Então, se ele bota um vice do PT, por melhor que seja o quadro, e com a possibilidade dele sair daqui a 1 ano e meio para ser candidato a governador, que é uma possibilidade real, pode acontecer, pode não acontecer, mas, de fato, isso é uma possibilidade. O que o Ramagem vai passar a campanha inteira dizendo, vocês estão votando no Eduardo, mas quem vai governar o Rio é o PT que vai governar o Rio, vocês estão votando num Lobo Pérez de Cordeiro. Abre o caminho para a polarização nacional. Então, eu acho que por isso que o Eduardo resistiu tanto na indicação de um nome do PT para vice. Porque eu acho que essa polarização, ele deixaria de discutir um ativo que ele tem. Se o governo dele tivesse mal avaliado, aí tudo bem, não faz mal nenhum. Uma série de coisas para ele mostrar, ele ter que discutir, ficar batendo boca, ficar a campanha inteira se explicando que não vai sair, que quem vai governar não é o PT, ele, coisa e tal, ele ia perder tempo com uma bobagem grande. É verdade. Eu entendo que essa foi a melhor estratégia, pelo que eu já vi aqui em várias pesquisas e o que eu já pude apurar, né? Você tem razão. Essa nacionalizar a eleição para o Eduardo Paes, em particular, não interessa. Interessa manter a eleição regionalizada, onde ele está bem avaliado, e falta pouco. Faltam 190 e poucos dias para resolver. E não vai fazer. E o candidato do bolsonarismo, ele não vai decolar, ele já está batendo no teto. Essa chegada do Bolsonaro na Tijuca, vai aqui, vai ali, é o que vai manter ele respirando, mas não vai passar o Eduardo. Agora, o Eduardo precisaria ganhar no primeiro turno, era melhor, mais confortável. As pesquisas hoje indicam que ele ganha. Eu acho que a chance é muito grande dele ganhar no primeiro turno. Porque eu, sinceramente, e eu tento ter uma visão assim muito assim, equidistante para poder ter uma crítica mais assertiva, né? Eu acho que essa turma do PL, ela subestimou muito, eles erraram muito nessa pré-campanha toda, porque eles subestimaram o Eduardo Paes. Em 2022, o Cláudio ganhou do Freixo com o pé nas costas. Mas acontece que o Eduardo não é Freixo. O Eduardo é um cara que transita na direita, transita entre os evangélicos, é um cara que transita... Ele consegue andar em tudo quanto é lugar. Entendeu? Então, ele não coloca a questão ele não é um cara espremido na esquerda, espremido não sei aonde, como o Freixo era. Né? E é um cara que conhece a cidade como pouca gente, conhece a gestão pública, muito, a máquina, e sabe fazer política. Faz de 5 horas da manhã a 10 horas da noite. Então, esses caras querendo derrotar um candidato como o Eduardo Paes, né? com essas características, achando que basta o Bolsonaro vir aqui que está tudo resolvido. Não é assim, não. Não resolve. E o caso Uma coisa que favorece o Eduardo agora, tremendamente, é que você não pode conseguir rotular o Eduardo como direita ou esquerda. Ele não está nisso. Essa questão ideológica, carimbada, esses guetos aí, ele não está nisso. Então hoje, o Brasil exatamente quer ficar livre dessa polarização. Ele é um modelo que passa aqui e ali, vai tocando. Porque ele não se deixou rotular. Então, esse ativo é favorável a ele nessa eleição agora. Porque ele vai e deixa... Então, essa perspectiva de não colar com o PT, ela, do ponto de vista eleitoral, está dando certo, porque ele não vai nacionalizar a eleição à toa. Por quê? Para quê? Não precisa. O Gama,
infelizmente, nosso programa está chegando ao final, já, mas é uma aula que você deu aqui. Você precisa voltar aqui, Gama, porque eu conheço as tuas histórias, eu sei que tem um monte de coisa para você contar, e causos da política, histórias sensacionais, e que as pessoas precisam conhecer, porque, assim, eu que já fui político há muito tempo, e, aliás, eu acho que foi você que me contou essa história. Uma vez uma repórter foi entrevistar o Dr. Ulisses Guimarães, logo uma mudança de uma legislatura para outra, né? E, enfim, alguns renomados nomes perderam a eleição, entraram outros desconhecidos, e aí a repórter perguntou para ele, assim, o senhor não acha que essa legislatura piorou muito a qualidade dos parlamentares em relação à antiga? Que o Ulisses virou, acho que você que contou, já virou e falou assim, espera a próxima que vem pior. Muito pior, exatamente. Claro, isso, eu acho que caiu muito. Você não vê hoje ter grandes oradores, grandes pensadores, gente que formule, né, assim, você via direito, você via um Roberto Campos, é um cara que tem profundidade na discussão. Hoje é uma coisa rasa, as pessoas não têm... Tem um episódio no gabinete do Dr. Ulisses, muito interessante. Na minha legislatura, tinha um grande orador, que era um deputado de São Paulo, de Ribeirão Preto, João Cunha. Era o melhor orador daquela legislatura. Eloquente, de uma oratória com muita concisão e muito conteúdo. E o João Cunha ia, de vez em quando, fazer um debate, ia lá para a tribuna e falava. E um belo dia, criticando o Dr. Ulisses. Eu estava no gabinete do Ulisses, que tem aqueles microfones internos. Alto-falante, né? Os alto-falantes internos. E o João Cunha dizendo que o doutor Ulisses é o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, é o presidente do partido, é o presidente, quer ser o presidente de tudo, é concentrador, não preciso abrir o partido, blá, 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 blá. Aí acabou. Aí nisso veio um jornalista antigo do Jornal do Brasil, Flamarion Mussi, que era setorista do Jornal do Brasil, lá em Brasília. Entra no gabinete. Eu estava conversando com o doutor Ulisses, levando o diretório de Nova Iguaçu, mostrando a ele que tinha sido o maior diretório do Brasil. Aí ele, Flamarion, doutor Ulisses, o senhor viu o que o João Cunha acabou de dizer lá na tribuna? Doutor Ulisses, eu gostaria que o deputado João Cunha dissesse lá o que diz aqui e aqui o que diz lá. Porque ele, no instante, vinha pedir desculpa depois. Doutor Ulisses, o senhor me desculpe. Ele dizia, falava o que queria lá, depois vinha correndo. Eu gostaria que ele dissesse lá o que diz aqui e aqui o que diz lá. Nisso entra uma auxiliar do doutor Ulisses, Dona Terezinha, antiga, com a caixinha de madeira pequenininha, que abriu e puxou uma ficha assim. Não falou nada, não combinou com o doutor Ulisses, puxou a ficha assim. O doutor Ulisses olhou e de mais a mais não paga o partido. Não paga. Então, isso eu vi, eu digo, tá, é sabedoria. Isso saiu no outro dia que o João Cunha, apesar de não pagar o partido, falava demais. É isso. A política tinha outras nuances, né? Tinha mais diplomacia, sim, tinha mais elegância. Sim, hoje é a faca no dente. Meu Deus do céu. Gama, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por você ter dado a honra de ter vindo aqui. A honra é minha. E eu espero que vocês gostem. Curtam o nosso programa, aperta o botãozinho lá de curtir para que possa chegar a mais gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, que é muito importante para a gente. Muito obrigado a todos vocês.